Salve, salve, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Pod Visão, o podcast da onde que a gente olha com uma lente de aumento para o varejo, com uma super preocupação, trazendo um conteúdo muito profundo. A gente foca as melhores estratégias de vendas, na vanguarda do mercado óptico, nas oportunidades do franchise e principalmente hoje nós vamos falar excelência no atendimento com um super especialista aqui que é o Felipe Paniagua. E se você busca insight, se você busca inspiração, nós trazemos as entrevistas mais reveladoras com os principais nomes do setor. Então aperte o play e comece a ver o seu negócio dentro do Pod Visão. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Paniagua, que é cofundador e CMO do Reclame Aqui, a maior plataforma de pesquisa de reputação de marcas e referência em confiança nas relações de consumo do mundo. Felipe é formado em publicidade e propaganda com MBA em marketing pela ESPM. Paniagua sempre viveu o ambiente transformador do Reclame Aqui, estava me contando aqui nos bastidores do início, do clique inicial do seu pai, vai contar para nós como que surgiu a ideia do Reclame Aqui e acompanha de perto a evolução do atendimento no Brasil. Iniciou sua carreira em 2009, desde então ele vem inovando amplamente a marca Reclame Aqui de forma criativa, atingindo grandes veículos brasileiros. Junto com a agência Grey, conquistou 25 leões de Cannes, incluindo o Grand Prix na categoria mobile pela campanha do aplicativo Detector de Ficha de Político. Além de marketing, Felipe gerencia a vertical de vendas da empresa, garantindo que o Reclame Aqui chegue às companhias para que elas estejam em constante evolução do seu atendimento, junto com consumidores, gerando experiências. Que prazer ter aqui, Felipe, você. Pô, prazer é meu, Fábio. Fico até meio sem jeito. O meu time fez uma biografia legal aí minha, mas muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Acho que essa aproximação que a gente tem já há algum tempo, né, as duas empresas, sim, é muito positiva para todo mundo, principalmente para o consumidor final, né? E Felipe, conta um pouco do insight, como é que surgiu a ideia do Reclame Aqui, como é que essa grande plataforma, hoje uma plataforma consolidada com esse, como é que ela nasceu? Legal, ela nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cidade que eu nasci também. E foi nos anos, lá 99 para 2000. A gente fala que foi nos anos 2000, tanto que a gente fez 25 anos agora. Que legal. O fundador se chama Maurício Vargas, vulgo meu pai. Ele, mais um amigo, na época meu pai já tinha quebrado 3 negócios dele. Tava no quarto empreendimento, que era uma fábrica de software. E ele, esse amigo dele, depois de algumas decepções ali consumeristas, vamos falar assim, e a mais marcante foi um voo que ele perdeu de uma companhia aérea brasileira por overbooking, né? Tentou ser atendido, tentou reclamar e nada resolveu, e com esse voo perdido ele perdeu um negócio, né? E ele falou, cara, isso não pode ficar assim, a gente precisa tirar as reclamações de debaixo do tapete do 0800 das empresas, né? Naquela época, você imagina, né? Internet de escada, tudo era mais difícil. E aí, ele com esse amigo tiveram a ideia de abrir um site onde as pessoas poderiam reclamar e essa reclamação ficaria pública. E depois a avaliação também ficaria pública, que o consumidor vai fazer da resposta da empresa. E aí nasceu o Reclame Aqui. Lá em Campo Grande, no primeiro ano a gente teve incríveis 28 reclamações, todas da minha família. A primeira, inclusive, é minha. E aí a coisa começou a andar depois de algum tempo, deixou de ser um projeto pessoal, virou uma empresa. E a gente está aqui hoje com mais de 27 milhões de acessos por mês, mais de 1.200.000 reclamações publicadas por mês. Então virou um bicho bem grande. Não, e o quanto você, aqui nessa tua descrição, quer dizer que o Reclame Aqui ele nasceu de fato na essência de uma reclamação e de um serviço não prestado, né? É isso. Nasceu da indignação e da vontade de fazer esse mercado mudar. A gente acredita que o Reclame Aqui foi parte essencial nessa evolução no mercado brasileiro, que sim, acho que muitas vezes a galera fala assim, não, fora do Brasil é muito melhor. Pode ser que em algum setor ou outro mas hoje a gente também é referência de atendimento e a gente acredita que o Reclame Aqui foi parte essencial nessa mudança, porque atender bem gera resultado para a empresa. E as empresas perceberam isso já há algum tempo, as boas empresas, e investem em atendimento. Você estava dando alguns exemplos aqui nos bastidores, né? É muito mais barato manter um cliente dentro da base. Sem sombra de dúvida. Quando você responde uma reclamação pública, você está respondendo para milhares de pessoas. Então você pode conquistar outros clientes, né? E as empresas já perceberam isso. E nesse tocante, empresas como o Mercadão dos Óculos, que conquistaram inclusive o RA1000, eles demonstram uma consistência no cuidado com o cliente. O que esse selo representa na prática? Legal. Vou primeiro trazer uns números para você, acho que aí o público que está assistindo e ouvindo a gente vai entender melhor. Hoje o Reclame Aqui tem 750 mil empresas cadastradas, onde o consumidor pode reclamar de qualquer uma delas. Dessas 750 mil empresas, 600 mesmo, 600, tem o selo RA1000.
Olha Então só. são muito poucas Muito empresas. restrito. O selo RA1000, como não é tão fácil de entender, diferente das outras reputações, que é ótimo, ruim e tal, que já se fala tudo de uma vez, o selo RA1000 é acima do ótimo. Então você tem que ter algumas notas de índice de voltaria a fazer negócio, solução de problemas, nota de atendimento, acima de um patamar para você ser apto a ter o selo RA1000. Então você é acima do ótimo, né? E tem pouquíssimas empresas, eu estava conversando aqui fora com o pessoal também, chegar no RA1000 é muito difícil, manter é ainda mais. E aí tem que ter qualidade ímpar, né? Eu brinco que o próprio Reclame Aqui é cadastrado no Reclame Aqui, a gente não é RA1000. A gente fica no bom e do ótimo ali para resolver. Então, RA1000 é para poucos. E na tua experiência, uma boa resolução de problema, ela conta mais e ela pode ser ainda muito mais poderosa do que uma venda bem feita? Qual que é a tua análise sobre esse fato? Cara, eu concordo em gênero, número e grau que resolver problemas é melhor que uma venda bem feita por N fatores. Eu acho que eu vou dar um exemplo que é matador, assim. Um cliente que comprou da sua loja, não teve nenhum problema, ele provavelmente vai voltar a comprar lá. Um cliente que comprou da sua loja, teve um problema e você resolveu muito rápido para ele com certeza vai voltar a comprar da sua loja. Isso não sou eu falando, tem estudos de Harvard que mostram esse índice de esforço do cliente, quando é baixo, ele fica mais fiel, porque ele se sente amparado. É isso, Fábio. Então, quando vocês atendem bem o cliente de vocês, seja no Reclame Aqui, seja no balcão da loja, e você mostra que ele está amparado, ele vai confiar em você. E essa confiança vale ouro. Então, assim, eu gosto de uma frase que é da Luísa, a tia Luísa, né? Fundadora do Magazine Luiza, tia da Luísa Trajano, que ela falava o seguinte, ensinou isso pra Luísa. Olha, Luísa, quando entrar em 2 pessoas na sua loja, uma querendo reclamar e uma querendo comprar, atende primeiro que quer reclamar. Porque isso vai fazer diferença pra você. E aí você ouvir de uma empresa que é líder de mercado aí, que é conhecida pelo bom atendimento, isso mostra que os RA1000 estão no caminho certo. Estão no caminho certo. Eu vou ampliar um pouco até essa linha que você colocou agora sobre os exemplos. Eu tô lendo um livro atual chamado Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. Perfeito. Que é o criador do Waze, na qual ele entende que o problema de fato, quando ele é resolvido e ele gera escala, ele realmente cria uma base reputacional, uma segurança daquela empresa perante aquilo que ela está levando à sociedade, ao mercado, de forma muito mais genuína. Totalmente. E é muito mais claro isso, né? Totalmente. E esse livro é incrível. O título dele já entrega muito, né? Porque o problema, vou trazer pro meu mundo, a reclamação, muitas vezes ela pode assustar no primeiro momento. Mas ela é uma oportunidade. Uma oportunidade de manter um cliente na base, que é mais barato do que conquistar um novo, vocês sabem bem, vocês têm ótimas campanhas de marketing e sabem que isso custa dinheiro, né? Muito. Então manter um cliente na base é mais barato. E te dá a oportunidade de melhorar, às vezes, um gargalo que você tem, um fluxo que estava errado. É um feedback gratuito ali. E quando ele é público, você pode até receber uma nota alta que vai mostrar para os outros milhares de consumidores que vão passar pela sua página no Reclame Aqui que você é uma empresa RA1000, que você tem nota 9, tem nota 10, e aí vai passar segurança, né? E muitas vezes o consumidor compara. Exatamente. Compara com o concorrente. E quando ele compara, isso. se ele tá na dúvida, ele geralmente vai no que tem melhor reputação. E, trazendo mais um número para isso, o Google lançou em 2024 um estudo dos termos que estavam subindo na busca dele. E o termo preço, ele vem caindo. Então, menor preço. E o termo confiável vem subindo. Olha. Subiu, se eu não me engano, ano passado 17% em relação a 23%. Então isso mostra que o consumidor, preço é importante, é óbvio, né? Desconto, cupom e tal, mas ele cada vez mais ele quer se sentir comprando de uma empresa que passa confiabilidade. E confiabilidade não é não ter problema, é ter problema e saber resolver. Exatamente. É isso. E eu não posso deixar aqui também de fazer um agradecimento no nosso podcast à Natália Proença, que é uma profissional ultra dedicada. Dentro da Rede Mercadão, nós hospedamos profissionais que tratam de cada situação em cada uma das 670 lojas espalhadas em todo o Brasil, para que a gente possa, de fato, ouvir os dois lados do disco. E a gente sabe que dessas duas situações, aquela onde o cliente hospedou uma insatisfação, ou foi mal atendido, ou o produto provocou uma anomalia, uma quebra no aro, uma lente riscada, uma entrega mal feita,
a gente deixa 2 profissionais dentro da sede matriz que entram em contato com esse consumidor para ouvir de fato qual é essa situação, essa reclamação, e depois nós entramos em contato com o nosso franqueado e com a equipe de vendas que fez a tocante atendimento para que a gente pudesse entender melhor os fatos. E a Natália vem fazendo um trabalho primoroso, tanto é que um dos pilares da nossa conquista é realmente esse trabalho, então eu quero deixar registrado aqui o trabalho da Natália Proença. Felipe, no varejo, especialmente no físico, a experiência do cliente ele começa num primeiro olhar, na vitrine, talvez no atendimento no pós-venda. Na sua visão, o que diferencia uma empresa de uma marca memorável nesse sentido da experiência? Legal, legal. Só antes também vou mandar um abraço pra Natália. Ó, eu trouxe aqui os ervilhinhos do prêmio. Depois o Fábio vai entregar um pra você. Mas sobre esse ponto da loja física, de experiência do cliente, o que eu acho que deixa uma relação memorável é muito mais do que uma linha reta. Uma linha reta, você entrar, no caso de vocês, comprar um óculos e ir embora, é viver tudo que vocês têm para oferecer. Eu vejo, conversando aqui e vendo as novidades aqui do stand de vocês oferecem muita coisa pro cliente final que a sua loja, o seu franqueado pode oferecer também. Então, desde tecnologia, né, eu acabei de voltar de uma missão que a gente fez na China, né, e a gente foi ver as novas tecnologias. E isso sim aproxima o consumidor da marca. Né? É a praticidade, é o bom uso da tecnologia. É um sorriso ali na hora de atender, tá preocupado genuinamente com o cliente e, aí vamos trazer um pouquinho para nossa praia aqui, quando der um problema, entender. O cliente nem sempre tem razão, mas ele tem a razão dele. Sim. E cabe a gente entender também que ele é o lado fraco ali da relação, né? E ver o que a gente pode fazer, caso o problema seja pertinente, real, a gente possa fazer para resolver, né? Manter um cliente satisfeito acho que um dos pilares primordiais das empresas que mais crescem no Brasil, né? A gente, há alguns anos atrás, a gente não falava de experiência do cliente, não falava de atendimento, tudo isso que a gente escuta por aí. Hoje em dia tem cursos disso. Na própria SPM que a gente estava falando, tem a matéria de Customer Experience, por exemplo, né? Customer Success, essas letrinhas aí que fazem a diferença. E não é à toa, tá? São, como eu disse no comecinho do nosso papo, ter um bom atendimento traz receita para você. O Reclame Aqui em si é um site de pesquisa. Então, estava olhando lá, mais de 27 mil pessoas nos últimos 12 meses, olharam a página de vocês e viram lá um RA1000, um ótimo trabalho da Natália com todo o time, viram uma nota alta, viram que quando tem um problema vocês respondem em X tempo. Então é isso. Acho que o atendimento saiu do cantinho da empresa para ir para o centro. Sim. Você fez um agradecimento aqui para elas por causa disso. E no ponto físico é a barriga no balcão mesmo. É a barriga no balcão, tá perto do cliente e, enfim. Então tem várias vantagens aí desse calor do físico que a gente tem que aproveitar. Sem sombra de dúvida. Felipe, eu deixei até aqui algumas perguntas que vieram, inclusive das nossas equipes internas. Legal. Lá. Tem uma situação que, assim, na tua leitura, qual foi o momento mais desafiador na tua gestão dentro do Reclame Aqui? Legal. Olha, eu acho que eu tô vivendo um momento desafiador. Eu acho que eu sempre acho que os novos são os maiores, né? Sim. O momento desafiador nosso aqui do Reclame Aqui, e eu acho que vale para todas as empresas, é esse avanço trondoso de inteligência artificial, da AI. Né? Então, o Reclame Aqui é uma empresa que tem muitos dados, né? E como que a gente vai fazer para que esses dados sejam mais palatáveis e aparecerem nas perguntas que o consumidor brasileiro faz para um GPT, para o Gemini ou para qualquer LLM desse, né? Qualquer agente de AI. Então a gente está nesse momento, a gente está no momento de discovery, de entender como essa comunicação com o consumidor vai mudar, né? Óbvio, ainda tem muito chão pela frente, aqui no Brasil ainda talvez não tenha tanta aderência como em outros lugares, mas o Reclame Aqui e as empresas têm que estar preparadas para isso. Porque agora vai ter gente que vai entrar no chat GPT e vai perguntar: quero comprar um óculos, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu devo ir? Qual é a melhor loja? E os dados do Reclame Aqui hoje já aparecem ali, né? Então, principalmente para as marcas médias e grandes, né? Então a gente está nesse momento desafiador de pensar como que a gente está entregando esse dado com qualidade para os agentes, né? Então eu acho que isso é um baita desafio, né? Óbvio que também tem a questão
diminuir, melhorar a eficiência, né? Diminuindo custos, às vezes, usando tecnologia e AI, mas para mim o principal desafio é como que a gente vai levar uma informação de qualidade única, né? Gerada pelo próprio consumidor e pelas empresas, para esse mundo agêntico que a gente vai viver. E se os dados são o novo petróleo, né, que é o que a gente está vivenciando agora, como tratá-lo e de uma forma crível transferir isso, né, para os agentes? Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que o nosso objetivo como companhia, né, a gente tem lá um dos nossos mandamentos, que a coisa tem que ser boa para os três. Para o consumidor, para as empresas e para o Reclame Aqui. Então o que a gente quer é levar esse dado já mastigado, talvez até interpretado para o consumidor final, para separar o joio do trigo, para falar por que ele deve comprar aqui e não lá, e se ele decidir mesmo assim comprar lá, quais são os riscos que ele tem. Então a gente está trabalhando muito nessa parte. Hoje, para você ter uma ideia, Fábio, a nossa empresa tem 410 funcionários, 120 são de tecnologia, né? Então a gente chama uma empresa de tecnologia. Então, geralmente os nossos desafios estão mais ligados nessa vertente. E aí, assim, poderia trazer outros, como expansão na América Latina. A gente acabou de fazer um investimento num Reclame Aqui em Portugal, que chama Portal da Queixa, que está crescendo bastante. Então a gente também tem alguns desafios operacionais para levar essa solução para o mundo inteiro. E os desafios é o que movem, de fato, o nosso dia a dia, né? Se tivesse realmente... Eu li recentemente uma frase de que, assim, como é que você se conforta, como é que você se comporta no caos, porque nós temos um mundo totalmente fluido, um mundo líquido, um mundo que muda a qualquer segundo, e como é que você administra essas mudanças e como é que você se torna confortável nesse caos na qual a gente tem que administrar todos os dias, porque a tomada de decisão são em microsegundos, qualquer tomada de decisão, você tem que estar muitas vezes pautado para tomar uma decisão mais assertiva, nem sempre vão ser aquelas as melhores, mas a gente sabe que a gente tem que administrar tudo isso da melhor maneira. Agora, Felipe, aproveitando, qual o conselho que você daria à empresa que ainda vem um Reclame Aqui como um inimigo? Perfeito. Olha, eu acho que o primeiro conceito é se aproximar da gente, ou conversar com as empresas que já usam o Reclame Aqui como o canal facilitador ali para manter clientes. Então, se alguém que está assistindo a gente tem essa visão, chama o Fábio para conversar, chama o pessoal aqui no Mercadão, todo mundo que tem boa reputação, as empresas RA1000, por exemplo, para conversar, porque o Reclame Aqui não é uma âncora há bastante tempo, né? Ele é um trampolim. É trabalhar direitinho, é entender, o Reclame Aqui não é terra sem lei, acho que isso é importante. A gente tem toda uma equipe e tecnologia para fazer moderação de conteúdo. Óbvio, a gente não faz censura prévia, mas as empresas denunciam centenas de milhares de reclamações por ano pra gente. Aí a gente tem uma análise, tem reclamação que é desativada, tem reclamação que é editada, tem reclamação que é transferida para outra empresa. Mas a boa notícia é que os bons são a maioria. 98,7%, se eu não me engano, o último dado que eu tenho, das reclamações publicadas no Reclame Aqui não são moderadas, que as próprias empresas reconhecem que é uma questão, que houve um problema, ou que houve uma quebra de expectativa. O consumidor tem o direito dele, né? Claro. Óbvio, sempre identificado, a gente não permite reclamação anônima. E o mais legal é um ponto que você trouxe no começo. Nós somos um site de pesquisa, muito mais de reclamação. Então, o dado que eu já falei, 27 milhões de visitas para 1.200.000 reclamações por mês, tem 25 milhões aí de pessoas pesquisando reputação, decidindo onde comprar, onde contratar um serviço. Então, atender bem seu cliente lá, pensar que você está resolvendo o problema de mas mostrando para milhares, às vezes milhões de pessoas, vai trazer resultado financeiro. E no final do dia a gente quer um cliente satisfeito, quer lucro no bolso e quer fazer a coisa dar certo para todo mundo, né? E um cliente satisfeito nem sempre é um cliente que não tem problema. Às vezes é um cliente que teve problema, mas que resolveu e vai voltar a comprar com você. Você sabe que nós temos na rede há mais de 10 anos uma campanha de incentivo interno para as nossas equipes, na qual um dos itens de controle para que a gente possa dobrar a premiação em dinheiro para as equipes é para que a gente possa, de fato, ter um critério e um olhar sobre o Reclame Aqui. Um dos KPIs é que aquela loja, aquela equipe de vendas, ela não pode ter um apontamento não tratado dentro do Reclame Aqui, senão ela não se torna elegível para uma premiação interna.
Então a gente cada vez mais dedica esforços e busca estender a nossa preocupação como matriz, como sede franqueadora, também ao nosso lojista, para que ele se preocupe em tratar a situação. Os problemas, eles vão existir. É o que você falou agora. Eu acho que a confiança, a reputação, como é que eu trato aquela situação, como é que eu hospedo aquilo internamente e vejo como um trampolim, eu acho que é a grande visão para que a gente possa ser melhor daqui para frente. Né? É isso. O Maurício, meu pai, tinha uma frase que ficou até famosa, saiu nas frases do Fantástico numa época que tinha isso, na Globo News, na verdade, que é: toda empresa tem problema, boa é a que consegue resolver. Então é isso, né? Eu costumo dizer, cara, caminhão quebra, então vai atrasar a entrega, sistema sai do ar, as pessoas ficam doentes e talvez quem foi trabalhar fica sobrecarregado. Isso vai acontecer. O que a gente tem que ter como empresa é dedicação, responsabilidade para lidar com esses problemas. Óbvio, sempre buscando melhorar, usar as reclamações como informações para melhorar operação, logística, processos, tudo. E, obviamente, mostrar para o consumidor que ele está amparado. É isso, assim, o problema vai acontecer. Quanto maior a empresa, principalmente, exatamente, né? Enfim, é isso. Numa rede, no nosso caso, Mercadão dos Óculos, numa rede de 670 operações, diariamente nós temos situações, problemas, impasses que a gente tem que tomar uma decisão, e o quanto você, amparado por uma plataforma que dá para esse cliente pelo menos uma nota, essa empresa cuida do problema, ela enfrenta, ela se dedica para que ela possa ter. Eu acho que é nesse sentido. E como é que o Reclame Aqui tem se posicionado frente às causas sociais, com inclusão de diversidade e sustentabilidade? Legal. Olha, o meu pai principalmente, né? O meu pai tá comentando que infelizmente ele faleceu na época do Covid, mas ele é um cara muito idealista, né? Então, por exemplo, uma das bandeiras que a gente levantou pré-pandemia, paramos a pandemia e estamos levantando novamente, de empregabilidade da terceira idade. Né? Então ele que tinha criado o Exército das Poderosas na época, onde a gente oferecia cursos gratuitos para pessoas com mais de 60 anos de atendimento, que é o que nosso cerne lá. E aí, depois desse curso, a gente mostrava essa base de pessoas capacitadas por nós para o mercado. E aí, alguns foram contratados e foi muito legal. Então, depois veio a pandemia, a gente pausou e aí agora a gente está voltando. Outra questão que a gente é uma empresa muito diversa, né? Então a gente trabalha com diversidade, a gente tenta criar um ambiente seguro psicologicamente, a gente gera empregos, né? O Reclame Aqui hoje tem uma profissão, que é a profissão da Natália, que você citou, que é o atendente ou especialista em Reclame Aqui. Hoje, pelas nossas contas, a gente gera mais de 18 mil empregos indiretos. Né? Se você falou aqui, tem 2 pessoas talvez dedicadas, mas talvez tenha mais ali trabalhando. Se você pega um Magazine Luiza, tem 150 pessoas atendendo Reclame Aqui. Pega um iFood, tem quase isso também. Então, assim, a gente quer construir um Brasil melhor. Esse é o nosso foco. Sempre construir um Brasil melhor, melhorando as relações de consumo, equilibrando as situações, sendo um ente justo e transparente, né? Nosso maior valor é credibilidade. E então a gente tenta levar isso para o máximo de pessoas que a gente puder. E aí eu acho que uma das bandeiras principais é essa de ajudar as pessoas um pouco mais velhas, que às vezes saem do mercado de trabalho precocemente, a voltar na área de atendimento, que é uma ótima porta de entrada. Você sabe que numa das pesquisas que nós fizemos, Felipe, na qual as lojas que buscaram ter essa diversidade geracional e contrataram pessoas 60 a mais, equipe de vendas, vendedores, atendentes, os balcões 60 a mais, a possibilidade, na pesquisa que a gente fez, houve um aumento na percepção do valor do cliente, porque essas pessoas 60 a mais, elas são mais receptivas e elas conseguiam acolher um sistema, um processo que aconteceu de assistência técnica, uma anomalia que aconteceu naquele momento, a receptividade dessa pessoa, que já passou por um histórico de vida muito mais difícil, ela conseguiu acomodar melhor o impacto daquele questionamento. Você vê isso também? Totalmente. Eu acho que essa experiência não tem preço e essa mistura é muito benéfica para a empresa, né? Porque todo mundo aprende. Se a gente tem uma equipe muito igualzinha, todo mundo ali, camiseta preta, cabelo preto, 25 anos, cara, não vai ter contradição, não vai ter debates importantes para a evolução do negócio. E aí esse exemplo específico que você trouxe, a gente vê bem. A gente recebe muitas empresas do nosso escritório e a nossa
recepcionista, vamos falar assim, vai que ela é muito mais do que isso, é a Beth. A Beth foi da primeira turma do Exército das Poderosas, foi contratada junto com uma outra, a dona Mônica, que não tá mais na empresa, já saiu, mas essas duas foram contratadas da primeira turma. A Beth tá até hoje, é uma das funcionárias mais antigas da casa. E você pode perguntar, eu não sei se a Natália já foi lá no escritório, se ela foi, ela conhece a Beth. E todo mundo adora. A Beth recebe todo mundo muito bem, mostra a empresa, fala com amor pela empresa. Ixi, se eu for falar da Beth aqui, a gente vai ficar horas, assim, mas é uma pessoa muito importante pro Reclame Aqui. Pra você ter uma ideia, meu pai, Maurício, quando era vivo, ele fez uma viagem com os amigos pra Europa comemorar o aniversário e ele fez questão de levar a Beth. E a Beth foi. E por quê? Porque ela é uma pessoa especial, uma pessoa que trouxe, na verdade, e continua trazendo um toque de experiência, de conforto, de... como posso dizer? Até... ela é receptiva, ela parece que vê tudo mais devagar, consegue ver tudo mais devagar e ler o cenário perfeitamente. Então, assim, faz toda a diferença e eu concordo 100% com esse toque que você falou. Esse mix é muito importante. Faz toda a diferença. E na sua visão, qual vai ser o maior desafio das marcas daqui a 5, 10 anos, Felipe? Olha, eu acho que tem muitos desafios, assim, eu tendo a trazer um pouco para a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela já é e vai ser cada vez mais necessária para a evolução das empresas. Eu acho sim que alguns empregos vão sumir, mas não vão sumir completamente. Na verdade, eles vão se transformar. Então você tem que usar a tecnologia como seu aliado, né? Talvez se há 10 anos atrás a gente ia achar que o Photoshop poderia terminar com a carreira dos designers. E não foi isso, virou uma ferramenta, né? Então como que a gente consegue usar isso no dia a dia? Eu vejo que o público brasileiro, óbvio, avançou muito durante a pandemia na parte de digital, né, o phygital, e eu acho que isso é uma tendência, vai continuar crescendo. Comodidade, o público busca, segurança nas compras. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E pessoas. Eu acho que nós, como executivos, né, a gente sabe que um dos maiores desafios das empresas é a seleção, é recrutamento, né? E aí, assim, as pessoas vão continuar sendo o cerne dos negócios. Então, ter boas pessoas, treinar essas pessoas, né? Fiquei sabendo ali que vocês também têm uma rede de capacitação forte para os franqueados. Eu imagino que para o time é a mesma coisa. Então é isso, eu acho que é essa união, pessoas e tecnologia. Os desafios, eu acho que eles vão ficar maiores, mas mais fáceis de resolver, porque a gente vai ter muito dado, né? O dado, ele vai talvez te falar, vai te dar uma resposta preditiva, assim, vai por aqui que isso aqui já traz um pouco, né? Vai por aqui que você vai conseguir diminuir problema, vai por lá que você vai conseguir resolver o problema do seu cliente, né? A gente investe até bastante nisso para levar isso para as empresas. Então, eu acredito que o mundo vai estar um pouco mais digital, um pouco mais sem barreiras, vai ser mais fácil comprar de fora, a gente já está vendo isso, né? Empresas gringas vindo para cá. E então o desafio vai ser bem grande, assim. É uma preocupação minha, tá? Falando uma preocupação que a gente não pode parar, né? Ninguém quer ser uma Kodak, né? Ficar esperando a transformação. Exatamente. Você sabe que até no exemplo da Kodak, eu li que um engenheiro de dentro da Kodak, há 17 anos atrás, ele havia inventado a máquina digital. E um executivo de dentro falou assim: deixa esse projeto de canto aí, porque isso daí vai demorar muito para acontecer. E ela foi engolida pela máquina digital porque não deu ouvido a um executivo, um engenheiro interno que falou sobre... Exato. Volta para pessoas, e aí eu vou adicionar até uma camada de dados, né? Provavelmente eles fizeram isso, também já li, porque uma das maiores linhas de receita era a receita de filme. Exato. Filme, impressão de foto e tal. Então eles estavam olhando pro KPI errado, talvez. Então dados, né? A gente precisa ainda crescer esse KPI, estamos aqui. Cara, você tem que pensar em como você disruptar o seu mercado, né? E a gente tem vários exemplos legais, o timing de fazer as coisas, às vezes tá muito adiantado, mas vai ter pessoas dentro da sua empresa que vão trazer talvez os insights para você disruptar ou para você dar um passo para você continuar uma marca gigante, crescendo e tendo bons produtos, né? Eu acho que essa junção, bons produtos, boas ideias e bom atendimento. E por falar em pessoas, como que o Reclame Aqui trata as pessoas internas? Conta um pouquinho da tua gestão do dia a dia lá. Legal.
Olha, Fábio, até novembro do ano passado a gente estava 100% remoto ainda, né? A gente tinha prédio, tinha 3 andares num prédio ali na Berrini, São Paulo. E aí veio a pandemia, a gente devolveu, ficou com um andar só. E a empresa foi crescendo durante a pandemia, fomos contratando gente do Brasil inteiro, né? E para tecnologia a gente já fazia isso. E aí acabou a pandemia, bom para todo mundo. E a gente começou a sentir falta de ver um pouquinho, né, os nossos colaboradores, ter essa troca que é muito rica. Acaba que o escritório do Reclame Aqui sempre foi a cultura do Reclame Aqui. Quem conhece, quem quiser conhecer também está convidadíssimo. É um escritório muito bonito, muito leve, assim, muito gostoso, né? E aí em novembro a gente alugou um espaço maior, reformamos e abrimos agora para opção híbrida. Então a gente é uma empresa que tem ainda muita gente em outros lugares do país. Essas pessoas obviamente não precisam ir para o escritório, mas agora a gente está criando um ambiente onde as pessoas possam trabalhar com conforto, lá do escritório. Tem seus benefícios como alimentação, os happy hours e tal, mas principalmente a troca, né? A gente acompanha muito essa segurança psicológica para as pessoas poderem falar o que está acontecendo, não ter medo de errar. A gente é uma empresa de tecnologia. Se a gente não errar, é porque a gente está demorando muito para lançar alguma coisa, né? Então a gente trabalha muito isso. É um caminho, né? É um caminho. Mas o principal alicerce é o nosso primeiro mandamento. A gente tem 7 mandamentos hoje, e o primeiro é: as empresas são feitas de pessoas. Então, a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, a gente pode ter o melhor agente de AI. Se a gente não tiver pessoas lá dentro que amam o nosso propósito, porque, assim como vocês, nós somos uma empresa de propósito, né? E ganhar dinheiro fazendo bem, mudando o mundo, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Então a gente vende muito esse propósito para os nossos colaboradores comprarem isso. Obviamente, ter um bom retorno. Eu falo que tudo numa empresa é uma via de mão dupla, né? Então não adianta um lado dar mais que o outro. Tem que ser bom para todo mundo, né? E a gente trabalha muito nessa pegada. E trazendo diversidade, pessoas de diversos estados, idades, enfim, tudo que a gente puder trazer para ter pensamentos diferentes, a gente faz. E sempre cuidando do nosso maior ativo, que são os nossos colaboradores. E eu sou exemplo disso, porque nós recepcionamos na nossa sede o Ed, que pessoa fantástica, gerente de relacionamento com o Mercadão dos Óculos, um profissional que inclusive fez questão de passar por todas as áreas. Tivemos um momento muito rico na qual ele deu vários insights de melhoria. E eu acho que é esse tipo de profissional que faz o ponto de encontro, que traz uma realidade de fatos com dados bem embasados e pode construir junto das empresas como ter uma pavimentação, uma ponte melhor em tratamento do consumidor em cada situação. Isso fica muito mais fluido, né? Fica, e eu acho que o Ed é um ótimo exemplo de como funciona o Reclame Aqui. O Ed, ele entrou na equipe de atendimento ao cliente, CS, né? Então ele estava na área de CS, sempre se destacando, sempre sendo uma pessoa muito proativa, atendia consumidor, atendia pequenas empresas. E aí a gente viu nele, né, a líder da área, a Patrícia Câncer, minha sócia, viu nele um talento para cuidar dos nossos clientes, dos maiores clientes, né? Então ele foi para esse outro time que a gente chama de CSM lá dentro, mas ele entrou pela porta de entrada do Reclame Aqui, que é o atendimento ao cliente. A gente não pode ser aquele casa de ferreiro espelho de pau. Exatamente. Então a gente tem que investir bastante em atendimento, a gente investe. E o Ed é um exemplo muito legal disso, que entrou pelo atendimento. Tem gente que já foi para marketing, tem gente que está fazendo carreira no atendimento, que dá para fazer uma carreira muito legal. Acho que o David, que é nosso líder agora na parte de CS, gerente, ele entrou, ele era do buffet que atendia a gente. Olha. Lá atrás. E aí era um cara que atendia a gente muito bem nos nossos eventos. A gente trouxe ele entrou como analista, foi subindo. Hoje ele é gerente de atendimento, cuida de todo o time que atende consumidor, moderação de conteúdo. Então é isso, acho que a gente dando oportunidade para as pessoas, oferecendo treinamento, colocando as pessoas no lugar certo, dando a oportunidade das pessoas crescerem, é a receita do sucesso, né? E você viu isso, acho que a Natália é um exemplo, o Ed é outro, e faz muito bem para a empresa. Valioso. Fala para nós um pouco sobre o que o comportamento dos usuários no Reclame Aqui revela sobre o novo consumidor brasileiro atual. Legal. A gente pesquisa muito o nosso usuário, né? E o consumidor, ele mudou muito desde a pandemia. Você deve ter percebido isso, né? Ele ficou mais imediatista. A gente trouxe até um dado que a infidelidade aumentou com as marcas. Então, essa geração Z, geração Alpha, que já corresponde a quase 50% do Brasil, eles estão preocupadíssimos com questões que talvez os millennials, as gerações anteriores, não estavam, né? Então,
se alguém pisa na bola, às vezes não tô falando nem numa relação consumerista, tá? Algum posicionamento que eu não concordo, alguma fala de algum dos executivos, ele deixa de comprar nessa loja muito facilmente e vai para outra. Eu tava lendo uma pesquisa sobre o mercado de luxo, por exemplo. O mercado de luxo no mundo, ele é muito ligado ao vendedor. Você tem o seu vendedor na loja, né? Então, a marca fica uma coisa até secundária. Se o vendedor da marca, vou falar duas marcas da Prada, vai pra Gucci, ele vai deixar a cliente, ou o cliente vai deixar de comprar da Prada e vai pra Gucci. Por quê? Porque é relação, né? Então eu falei muito de tecnologia, disso, mas o consumidor, e aí o consumidor, trazendo pro Brasil, o consumidor brasileiro, ele gosta de ser tratado como o João, como a Maria, não como o ticket 3008. Essa é um ponto primordial. E como ele tá mais imediatista, ele não espera. Ele não espera para reclamar, ele não espera para cobrar os direitos dele, ele quer uma resolução. E aí a parte boa é que usando tecnologia, muitas vezes a gente consegue dar essa escala com pessoas atrás, para resolver, às vezes, um problema que é muito fácil de resolver. Não tô conseguindo logar no site. A tecnologia pode resolver para você. Mas tive um problema, se deu a armação, trincou, enfim, põe uma pessoa ali para conversar, para entender o caso. Para ouvir, para dar um momento, estou aqui, isso, eu vou seu problema tá aqui, ó, tá debaixo do meu braço. Exatamente. A gente costuma dizer que a principal dica de Reclame Aqui, quando você recebe uma reclamação, não vou começar com a principal dica do que não fazer, não é responder publicamente na hora. Não é responder em minutos. Mas é sim você pegar, você vai ter o número de telefone da pessoa, manda uma mensagem, liga, manda um e-mail falando assim, olha, Felipe, sua reclamação tá aqui comigo. Sou o Fábio, sua reclamação tá comigo, eu vou dar andamento nela e vamos ficar em contato. Você prefere falar por WhatsApp ou por telefone? Por WhatsApp. E aí assim como vai evoluindo, resolvendo o problema, aí depois responde de maneira pública no Reclame Aqui, que você passa a bola por outro lado. Por que isso? Porque o consumidor é imediatista, mas o Reclame Aqui é um bicho diferente, não dá pra passar a bola pro outro lado de uma vez só. E aí você mostra que não tem nada mais mágico do que isso, do que uma agilidade para você se sentir amparado, né? Não precisa ter o problema já resolvido, mas isso traz uma diferença no comportamento. Não sei se você, Fábio, é usuário do Reclame Aqui, já usou. Mas quando a gente faz uma reclamação, no mesmo dia alguém liga pra gente, não é mágico. Eu fiz uma anteontem aí de uma empresa, no outro dia eu recebi um e-mail resolvendo meu problema, tava com problema de pontos, já acreditaram os pontos, pediram desculpa, falaram que vão ver o processo para melhorar, já que o sistema tá caindo muito. Me senti amparado. Não tenho medo mais de ficar sem os pontos, né? Então é isso. Eu tive também um exemplo com telefonia. Quem nunca, né? Telefonia realmente no Brasil ele é desafiador, mas eu fiz de fato. Fui amparado também pela empresa, tive essa resposta e foi exatamente isso que você falou, entraram em contato comigo dizendo o seguinte, o seu problema está comigo, eu vou observá-lo aqui, vou acompanhá-lo até a resolução, porque não era uma tratativa rápida, porque estava envolvendo um pouco de particularidade de empresa, CNPJ, e aí eu percebi que de fato quando cai num humano que tá ali baseado para resolver, você fala, alguém está olhando para isso, eu sei com quem tratar. Agora eu vou falar com a Natália, porque eu sei quem lá dentro da empresa, que é crachá a empresa, vai tratar. Eu acho que essa é a segurança maior, né? Totalmente. É o atendimento, por isso que eu falo, é uma junção, né? Usar tecnologia e usar pessoas. Né? As pessoas no final, e aí é uma pessoa lidando com outra, né? Óbvio. Tem a empresa aqui do lado, a empresa grande e tal, que às vezes até amedronta um pouco o consumidor, mas quem tá atendendo é a Natália. Depois, se for no Reclame Aqui, a Natália vai pedir, avalia o meu atendimento. É importante pra mim. Isso já é uma prática já antiga no mercado de atendimento, né? Porque acaba virando uma relação. E aí a gente vê muito isso nos nossos eventos pra atendentes, pra pessoal que trata Reclame Aqui, como que eles se apegam ao cliente muitas vezes. Eles querem, às vezes, eu costumo dizer assim, às vezes eles querem quebrar algumas regras da empresa para amparar o cliente. E às vezes tem que ser quebrado mesmo, tem que entender, cada caso é um caso, né? Eu costumo dizer que tem algumas empresas que criam regras pensando naqueles 2% que eu falei no começo de pessoas que vão tentar passar a perna. E acaba prejudicando a experiência de 98%. Exatamente. Né? Então, assim, as regras são importantes, mas elas têm que ser feitas pensando nos honestos, e aí você cria algumas travas para pegar os desonestos. Exatamente. Né? E entender que cada caso é um caso. Às vezes você vai ter que
Putz, tem vários exemplos assim que você tem que abrir mão de uma regra sua, porque naquele caso específico não faz sentido. E tudo bem. E confiar no seu consumidor. A gente fala muito dessa política da boa-fé, né? Muitas vezes é mais cara a burocracia de você ter alguém fiscalizando alguma coisa do que você talvez levar um pouquinho de prejuízo em 1 ou 2 casos para fazer 100 redondinho. A gente fala muito que tem que ponderar essas duas coisas. Essa é a palavra, ponderação. Como é que surgiu a ideia da premiação do RA1000? Da onde veio esse insight? Legal. Eu acho que o RA1000, ele foi criado lá atrás pelo Maurício e pelo Diego, que hoje é nosso CPO, foi o primeiro sócio ali do meu pai, porque eles queriam que tivesse algo a mais do que o ótimo. O meu pai falava muito isso, o bom ótimo é obrigação. Eu quero ter um destaque, né? Aí eles criaram o RA1000, né? RA de Reclame Aqui 1000, que aí seria um selo, obviamente, conquistado, mas seria uma chancela ali pra empresa usar. Até parece, a imagenzinha até parece não é broche, mas uma premiação, assim, daquelas que você coloca, às vezes, em hipismo no cavalo, sim, sabe? Então a gente tem, o design foi pensado nisso, pra ser um badge, né? Uma medalha mesmo. E pra diferenciar os tops. Aí como eu disse, 750 mil tem 600. Então é uma minoria que tem. E junto com isso a gente criou o prêmio Reclame Aqui, que é a premiação. Aqui tá o Ervílio, que é a nossa festa, uma festa de gala, shows muito legais que a gente faz lá com sim, cantores nacionais, onde a gente premia não as empresas que não têm problema. A gente premia as empresas as mais reclamadas do Brasil, mas que são as que mais resolvem, que têm a melhor reputação, que passam mais amparo pro cliente, né? Então, esse ano tem quase 2.000 empresas finalistas, 1.800 e pouquinho. Ano passado teve mais de 20 milhões de votos, porque tem a parte de voto popular. Sim. Mas para você ser uma indicada, né, ao prêmio, você precisa ter trabalhado bem o ano inteiro atendendo seus clientes. E aí tá na 15ª edição. Então dá pra ver que é um sucesso, porque no final do ano, depois da Black Friday, que é um período crítico, a gente entrega, além de um indicado, que é maravilhoso, são poucas que são indicadas, o prêmio de campeão, que é a empresa mais votada, né? A gente, até uma história engraçada, a gente usava Oscar no atendimento, até a gente ser notificado pelo Oscar, porque o prêmio começou a crescer demais, não podia usar. Então hoje é o maior prêmio de atendimento do Brasil, onde ser indicado já é como Oscar, assim. Exatamente. Você quer ver um filme indicado, exatamente, você quer comprar de uma empresa indicada. Exatamente. O campeão isso. É só a cereja do bolo. Exatamente isso. E eu gostei desse ponto que você tocou, que para nós também é valioso, que é o quanto o Reclame Aqui ele trouxe de luz para cada consumidor que antes não era ouvido ou não tinha nenhuma plataforma. Olhando por esse viés e até caminhando para o nosso final, o que a gente pode esperar do Reclame Aqui daqui para frente? Quais são os projetos, os produtos futuros lançados ao mercado? Legal. Você explicou o Reclame Aqui de uma forma perfeita, né? A gente põe um foco de luz ali no problema para dar um destaque nele e também põe um foco de luz na solução para mostrar a reputação da empresa, né? A nota, tudo mais. Então o Reclame Aqui é isso, né? O problema ele já acontecia, a gente não criou esse problema. Já tinha atraso de entrega, já tinha overbooking de avião. O que a gente fez foi dar um foco de luz ali, dar a possibilidade da empresa responder de forma pública e usar isso a seu favor, e dar a oportunidade do consumidor de equiparar a força ali, né? Então o Reclame Aqui ele traz sim uma urgência pro lado da empresa. E aí, o que a gente pensa de próximos passos? É como falei anteriormente, deixar as informações para o nosso pesquisador, que é a maioria do nosso público, mais clara, para ele conseguir comparar, para ele conseguir fazer a escolha que faz mais sentido com o perfil dele. Os agentes já conseguem fazer isso, né? Você vai conversando, ele entende quem é você e vê o que para você é inadmissível, talvez, né? E aí você escolhe a empresa A ou B. Então tratar cada vez melhor esses dados, ser o canal que vai mostrar isso, ser o canal de confiança, o canal de credibilidade. A gente fala que credibilidade, confiança já é uma moeda, né? Vale dinheiro isso, né? Só que é uma moeda que você ganha, você não consegue comprar. Exatamente, né? É um ativo conquistado. Isso. E você também falou numa das suas falas, hoje tudo é muito rápido, então para você perder isso também é muito rápido, né? Por isso que tem comitês de crise, dá uma resposta às vezes muito rápida ali, depois de uma crise. Então a gente confia muito nesse ativo, essa moeda da reputação. Então a nossa ideia é
cada vez mais disponibilizar ferramentas para o consumidor fazer a melhor escolha e, caso ele precise, ele reclame, né? A gente está muito focado também nos próximos anos na avaliação de experiência, que hoje a gente é focado 100% no problema, né, na reclamação e na solução dela, mas tem várias. Uma minoria dos clientes de vocês, por exemplo, tem problema. Uma minoria, menos de 0,5%, menos de 0,1%. E hoje a gente está focado nesses. Como que a gente pode, para mostrar que a empresa ampara ou não o cliente? E tá tudo bem, é uma amostra maravilhosa. Mas como que a gente pode estar em todas as experiências, né? E aí parte de review, cada vez mais a gente está investindo nisso para o consumidor real também. Não dá para ser qualquer um fazer review de qualquer loja. A gente trabalha muito com os dados reais, mas como que a gente pode possibilitar de ter o review da loja A, da loja B, para o consumidor que está pesquisando saber, pô, a loja dá uma boa experiência, eu posso confiar porque o dado é do Reclame Aqui. Então a gente está partindo muito para essa, usando tecnologia, tentando entender como que a gente vai identificar a fraude, que infelizmente acontece, e a expansão internacional. Acho que esses 2 pontos são os primordiais para a gente. Experiência, melhorar a experiência, coletar mais dados, a gente é uma empresa de tecnologia e de dados, e ver como que a gente pode ajudar o Brasilzão ainda inteiro, mas partir um pouquinho para fora, esse pezinho que a gente pôs na Europa agora com o Portal da Queixa, já é um primeiro passo. Então a gente tá nesse caminho. Que legal. Tá aí nosso podcast Podvisão com o Felipe Paniagua, Reclame Aqui, super conteúdo. A gente sabe da importância de a gente poder tratar cada situação, cada problema, e na Rede Mercadão a gente consegue dar luz, consegue dar eficiência, consegue dar qualidade para cada fato que acontece com muito carinho. E a importância de a gente trazer esse conteúdo para você em primeira mão. Então, a gente gostaria muito que você compartilhasse todo esse conteúdo, curta, compartilhe, comente, fique à disposição. Podvisão é seu, para que a gente possa deixar cada vez mais informação clara, fiel, fidedigna, com tanta credibilidade como o Felipe Paniagua disse aqui para nós, para que a gente possa levar cada vez mais conhecimento a todo o Brasil. Muito obrigado a todos, sucesso e boas vendas.